Fala galera, agora a gente vai falar um pouco sobre quatro pilares da orientação ao objeto. Então, se liga nessa aula. Os quatro pilares da orientação ao objeto em Java são herança, abstração, encapsulamento e polimorfismo. É muito importante que você entenda bem como funciona cada um desses pilares da orientação a objetos em Java. E eu vou mostrar para vocês no código como funciona cada um desses pilares. É muito importante que você entenda, então preste bastante atenção nessa aula de orientação a objetos. A herança, que é um dos pilares ali da programação orientada a objetos, que permite que uma classe herde atributos e métodos de uma outra classe. A classe que é herdada, ela se chama classe pai ou superclasse. E a classe que herda chama subclasse ou classe filha. A gente pode classificar mais ou menos assim a herança em Java. Ah, Nathaniel, não entendi nada. Vou te explicar no código. Fique tranquilo. Imagina que você tem uma classe chamada animal e nessa classe chamada animal você só tem apenas um atributo. E esse único atributo chama-se nome. O animal ele tem um nome. Então você coloca ali aquele único atributo. Repare também que você pode ter ali o construtor da classe animal. Você tem o getNome, que é para você mostrar para quem for instanciar esse objeto dessa classe animal qual é o nome desse animal. E você tem aqui o emitir som, que é simplesmente imprimir o animal emitiu um som. É um método, é um comportamento, ou seja, eu tenho três métodos na minha classe: o método construtor, o método getNome e o método emitir som. Bom, o que mais que eu posso ter? Nesse momento você pode criar a classe filha, ou as classes filhas ou subclasses, que aí a gente vai ver como funciona de fato a herança em Java, beleza? Primeiro exemplo aqui é uma classe cachorro que note que tem uma palavra reservada chamada extends. O que é essa palavra reservada? Significa que eu estou herdando atributos e métodos da classe animal. Significa que a classe cachorro está herdando atributos e métodos da classe animal. Qual é o atributo que tem na classe animal? Nome. Então, cachorro automaticamente vai ter o atributo nome. Quais métodos que tem na classe animal? Get nome, então automaticamente cachorro também terá get nome. Emitir som, então automaticamente cachorro também terá emitir som. Mas repare também que aqui a gente tem um outro cara chamado override, @override. Quem é esse cara? Repara que a gente tem aqui o mesmo método, olha, o mesmo método emitir som, só que agora a gente está escrevendo o cachorro latiu. Esse método nós tínhamos emitir som já na classe animal. Olha que a classe animal já tem esse método. Então, por que eu estou escrevendo ele de novo? Eu estou sobrescrevendo a partir do momento que eu coloco o override. E aí eu posso escrever a mensagem que eu quiser. Porque aí eu torno esse comportamento específico para a classe cachorro. Ou seja, eu estendo a classe animal, mas eu posso mudar o comportamento desse método, que antes imprimia apenas uma frase sobre o animal e agora pode imprimir uma frase sobre o cachorro, beleza? Então, esse é um exemplo de herança em Java. E eu também posso criar uma outra classe, agora uma classe chamada gato, que também herda da classe animal. Lembrando que ele também vai herdar o atributo da classe animal, que é o getNome, que é o nome, e os métodos, que é o getNome, que é o emitir som. E repare que aqui eu também sobrescrevo esse método emitir som para que ele coloque aqui outra frase, ele escreva outra frase. Então, é muito importante que você perceba isso como é simples e você herdar comportamentos e características de uma classe pai para uma classe filha. Então eu tenho aqui duas classes filha, duas subclasses, que é a classe de cachorro e a classe de gato, que herdam de uma classe pai, que é a classe animal. Como eu consigo implementar isso? Imagine o seguinte, que eu estou instanciando a classe cachorro
que ele está instanciando aqui com o construtor. Se você for reparar lá na classe cachorro, ele recebe aqui o construtor, o nome e a raça. Então, olha o que ele está usando aqui também. Um nome chamado super. O que é esse super? Super significa que eu estou chamando o método construtor da classe animal. Ou seja, eu vou chamar esse método construtor aqui, ó, da classe animal, para ele preencher o nome que tem na classe animal. Então, assim eu consigo trazer este valor ali quando eu estou utilizando esse método construtor da classe animal. Então, eu consigo colocar aqui o nome do cachorro, Totó, e a raça do cachorro, que é vira-lata. Então, se eu imprimir aqui os dois métodos, por exemplo, cachorro.getNome, lembre que cachorro não tem getNome, mas como ele rodou animal, então ele pode colocar o método getNome e ele vai imprimir aqui o nome do cachorro, que é Totó. E eu tenho cachorro.getRaça, que é um método que já tem na classe cachorro, e ele imprime aqui o nome que tem na classe cachorro, a raça, na verdade, que tem na classe cachorro, que é vira-lata. E eu tenho aqui emitir o som, lembrando que ele colocou a frase que estava na classe do cachorro, não o que estava na classe animal e nem o que estava na classe gato. Então a gente consegue fazer dessa forma e implementar um objeto, criar um objeto a partir de uma classe que teve herança. Para que a gente utiliza herança, Nathaniel, em projetos ali de programação? Você pode utilizar para você reutilizar código, isso mesmo. Assim que você economiza código, você tem comportamentos que são semelhantes ali, que você pode colocar características semelhantes para uma classe específica e na outra classe você só precisa de um ou outro atributo ou comportamento, algum método específico. Então você pode utilizar herança e assim você economiza bastante código e deixa mais modular ali a sua aplicação e fica de forma mais simples para ser mantida. Então, é muito importante que você entenda como funciona a herança em Java. Eu vou mostrar isso em código também, rodando no IntelliJ. Então, fique tranquilo que na próxima aula a gente vai ver isso em código funcionando no IntelliJ com exemplos práticos de como funciona herança, um dos 4 pilares da orientação a objetos. Então, te espero na minha próxima aula.